Estamos acompanhando, nessa série de mensagens, a expansão do reino de Deus por meio da pregação do Evangelho da Paz, com apoio direto dos atos do Espírito Santo. O Espírito Santo contribui para a expansão do reino de Deus por meio da sua ação. Aí eu pergunto para você, como você tem contribuído para a expansão do reino de Deus? Você e eu também. Como nós temos contribuído. O problema do nós é que a gente sempre acha que o nós é alguma outra pessoa, nunca nós. Não, é para nós, para todos nós. O Senhor chamou a todos nós para sermos embaixadores de Deus, ministros da reconciliação, por meio da pregação do Evangelho da Paz. Qual tem sido a sua contribuição? Vimos, no último domingo, que a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé foi um sucesso tremendo, e que depois que retornaram à igreja de Antioquia, ficaram ali muito tempo com os discípulos. Está em Atos 14, 28. Por que será que eles não saíram imediatamente depois? Poxa, deu tão certo, vamos repetir, vamos sair de novo. Por que que eles não emendaram uma viagem missionária em outra? O texto nos diz, porque eles estavam ali fazendo discípulos. Fazendo discípulos. Porque não adianta você ter sucesso se você não tem sucessão. O sucesso morre naquela geração. Você tem que preparar as pessoas que irão sucedê-lo, que irão pegar o bastão e seguir a corrida adiante, quando chegar a sua vez de parar. E da mesma forma que Barnabé discipulou Paulo, Barnabé e Paulo permaneceram lá em Antioquia, discipulando outras pessoas. E a necessidade de treinar, de preparar, de formar as pessoas para que elas sejam capazes de cumprir exatamente o que eu acabei de falar, ser embaixadores de Deus, ministros da reconciliação, pregadores do Evangelho da Paz. Para que as pessoas sejam capazes de fazer isso, elas precisam ser treinadas. E não é só um treinamento prático de como fazer. Também existe a necessidade de uma preparação cultural, intelectual, teológica. Tanto é verdade que, antes de entrar na segunda viagem missionária, eu preciso mostrar como treinar pessoas, formar pessoas é importante. No capítulo anterior, capítulo 15 de Atos. O capítulo 15 fala de um momento muito importante da igreja, um momento em que a igreja cristã se formou efetivamente, deixou de ser uma seita judaica. Por que eu estou dizendo isso? Em Atos 15, 1 a 2, nós lemos que alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Ou estavam ali treinando, ensinar, mas estavam ensinando o quê? Olha só o que aqueles irmãos cristãos que vieram de Jerusalém foram ensinar aos irmãos cristãos gentios, ou seja, não judeus, de Antioquia. Eles estavam ensinando que se nós, os gentios, não fôssemos circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderíamos ser salvos.
Será que a gente precisa passar pela circuncisão para sermos salvos? Será que precisamos cumprir toda a lei de Moisés para sermos salvos? Será que temos que guardar o sábado para sermos salvos? Isso gerou muita dúvida, muito questionamento, e foi necessário esclarecer a questão. E aí Paulo e Barnabé foram para Jerusalém, representando a igreja de Antioquia, para conversar com os líderes da igreja em Jerusalém. É o que nós vemos aqui. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles, e assim, eles quem? Com aqueles irmãos que vieram de Jerusalém e estavam ensinando esse negócio aqui. E isso levou Paulo e Barnabé a serem designados, juntamente com outros, não estavam indo sozinhos, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Esse encontro e o acordo que surgiu dele é conhecido como o primeiro concílio universal da igreja cristã, o Concílio de Jerusalém. E foi fundamental, como eu disse, para formar a identidade da igreja de Cristo. O discurso, não vou ler as discussões todas aqui para vocês, né? Eu volto a recomendar que você leia os capítulos que a gente está utilizando aqui como fonte de referência para as nossas apresentações, mas o discurso de Pedro foi decisivo, lá do Atos 15, de 7 a 11, para que a igreja não se tornasse uma seita judaica. Então, Atos 15, de 7 a 11. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo, acredita-se que cerca de 10 anos, nesse momento aqui, Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Aqui é aquela passagem de Cornélio que nós vimos em Atos capítulo 10. Ele está se referindo àquele evento que já tinha gerado uma celeuma. Mas Cornélio era um prosélito, ele era uma pessoa que cumpria a lei de Deus, e aí acabou sendo aceito. Só que agora não se trata mais de prosélito, se trata de gentios que não sabem nada da lei de Moisés. A situação evoluiu, mas Pedro foi usado por Deus mais uma vez para colocar a igreja do Senhor no caminho que era a vontade de Deus. Ele, então, afirmou, o nosso Deus, não faz distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós e nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. E aí vem a parte importante. É o âmago, é o cerne, é a base do Evangelho. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Vamos ler essa frase juntos aqui? Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. E dessa forma, graças a esse discurso de Pedro, ficou garantido que o evangelho a ser pregado em todo mundo, até os confins da terra, deveria ser o da salvação pela graça de todo aquele que crer em Jesus como o Cristo, o Messias prometido. E esse é o evangelho que permanece até hoje. Louvado seja Deus. Gente, são 2000 anos em que há uma consistência na pregação. Sempre surge alguma coisa assim, para cá ou para lá, mas existe uma linha contínua, doutrinária, que vem desde o Concílio de Jerusalém até os dias de hoje. Ninguém precisa se tornar judeu ou cumprir a lei de Moisés para ser salvo, para ser cristão. Tem que buscar, pela ajuda do Espírito Santo, se tornar semelhante a Cristo. Isso é que é ser cristão.
E aí, como o evangelho tem chegado às pessoas, nessa é uma boa hora para a gente parar e pensar um pouquinho. Feche seus olhos um pouquinho. Você consegue se lembrar como é que o evangelho chegou até você? Quem levou o evangelho para você? Eu era levado à igreja quando era criança e entrou por osmose. Não, um dia você teve que fazer uma decisão. Um dia você teve que crer. Você se lembra quando foi esse dia? É bom a gente se lembrar, porque isso permite que a gente, pode abrir os olhos, que isso permite que a gente testemunhe para outras pessoas. Comigo foi assim. E, então, esclarecida a questão doutrinária, importantíssima, chegou a hora de sair para fazer novos discípulos em outras cidades. Só que aí aconteceu um outro problema. Meus irmãos, existe um ditado que diz que onde há 4 batistas, existem pelo menos 6 opiniões, provavelmente mais. Foi assim que me foi ensinado. Nós somos seres humanos, meus irmãos. Nós temos muitas limitações. E Deus sabe disso. Deus sabe. Ele nos suporta em amor. E Paulo e Barnabé eram 2 pessoas de personalidade muito forte. Barnabé era um homem que sabia se impor, tanto que ninguém queria ter contato com Paulo, e Barnabé foi lá, pegou Paulo e levou Paulo aos líderes da igreja. Vimos isso alguns domingos atrás. Ele era um homem de ação. Só que Paulo estava crescendo. E o livro de Atos, que dizia Barnabé e Saulo, depois da primeira viagem missionária, começou a dizer Paulo e Barnabé. E aí surgiu, provavelmente, os 2 já estavam começando a se desentender, a ter conflitos, e aí veio o que a gente costuma chamar de pomo da discórdia, né? O fruto da discórdia, que foi João Marcos. João Marcos era parente de Barnabé. Acredita-se que foi na casa da mãe de João Marcos que aconteceu a última ceia. No cenáculo, era uma casa grande, era certamente uma mulher de posses. Também na casa da mãe de João Marcos, que a igreja estava se reunida, orando, clamando ao Senhor para que Deus livrasse Pedro da morte certa, como Tiago tinha sido morto. E João Marcos foi junto com Barnabé e Saulo na viagem para Chipre. Só que quando retornaram ao continente e a decisão foi subir as montanhas até a Galácia, como vimos na semana passada, ele não quis ir. A Bíblia não explica os motivos, mas o fato é que ele não foi. E aí vemos, Paulo e Barnabé se desentenderam, né? Vai do versículo 36 ao 41, e eu vou ler para vocês o 37 e o 38. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Barnabé queria dar mais uma chance para Marcos, mas Paulo não queria se arriscar a ser novamente abandonado por um discípulo no meio da jornada. E os temperamentos ali se esquentaram e os 2 brigaram. E se separaram. Uma amizade de mais de 10 anos. Acabou. E foi cada um para um lado. Barnabé pegou João Marcos e saiu para Chipre, sua terra natal. E você sabe que foi preparando essa mensagem que eu percebi pela primeira vez que Paulo, quando pegou o seu novo companheiro de jornada, que foi Silas, ele foi para a região da terra natal dele, a Cilícia. Cada um voltou para sua casa. Foi um para um lado, com a sua nova equipe, foi outro para o outro lado, com a sua nova equipe. Os resultados da viagem missionária, da segunda viagem missionária de Barnabé, a gente não sabe quais foram, porque a Bíblia não nos conta. É justamente a partir desse momento
que o livro de Atos se torna a narrativa das experiências de Paulo. Acontece, gente. Infelizmente, essas coisas acontecem. Mas Deus converte o mal em bem. Vocês se lembram o que José disse isso para os seus irmãos? Vocês queriam o meu mal, mas Deus converteu o mal em bem, me trazendo até essa terra, ainda que como escravo, para que hoje eu pudesse ser o agente de Deus para a salvação de toda a nossa família. Deus converte o mal em bem. Deus pega os nossos temperamentos, que muitas vezes nos levam a fazer coisas que não deveriam ser feitas, e Ele conserta. E Ele traz outras consequências, outros frutos dessa realidade, que é o fato de sermos humanos. Cada líder, Paulo e Barnabé, montou a sua equipe, colocou o seu número 2 com ele. Eles nunca andavam sozinhos, nem você deve andar sozinho. Você tem que ter uma pessoa colada em você, alguém para quem você possa, com quem você possa abrir seu coração. Nós não podemos viver sozinhos. Nós não podemos enfrentar os nossos problemas sozinhos. Nós não fomos feitos para isso. E ali eles foram nessa nova viagem. Aí eu pergunto para você, quem é que já participou de alguma viagem missionária aqui? Ainda que de curta duração? Um bom número de pessoas, legal, pode baixar as mãos. São experiências muito interessantes, né, que justamente ajudam a nos formar como cristãos. É uma espécie de discipulado. Estamos fazendo discípulos quando levamos as pessoas para trabalharem junto conosco. O livro de Atos, como eu disse, não fala mais sobre o que aconteceu com Barnabé, passa a acompanhar somente Paulo, e Paulo seguiu em frente na pregação do Evangelho, no treinamento de novos discípulos, e aí a Bíblia nos apresenta o primeiro novo discípulo de Paulo, Timóteo. Aquele Timóteo para quem Paulo escreveu 2 cartas. Timóteo, um jovem da cidade de Listra, que era uma das cidades da Galácia, onde Paulo tinha estado na viagem missionária anterior. A mãe dele era judia, então ele conhecia a lei de Deus, mas o pai era grego. A Bíblia não fala se o pai se converteu, diz que a mãe era judia, convertida ao cristianismo. E quando Paulo chegou à cidade, ele já tinha plantado igrejas ali na viagem anterior, disseram para ele, olha, esse garoto é bom. Então ele dava um bom testemunho. E Paulo, opa, estou precisando de mais pessoas na minha equipe. Você que está dando um bom testemunho aqui, você não quer ser discipulado, você não quer aprender a ir além, a fazer mais do que o que você está fazendo? E Timóteo aceitou e partiu, se tornou um dos companheiros de viagem de Paulo. Essa viagem, essa segunda viagem missionária, acredita-se que tenha durado cerca de 3 anos. 3 anos. Normalmente, uma viagem missionária curta dura algumas semanas, né? 1 mês, no máximo. Eles ficaram 3 anos naquela viagem. Por que isso? Porque ele não estava fazendo turismo. Paulo e sua equipe estavam pregando o evangelho da paz. E para isso era necessário ficar nas cidades. Precisavam ir à sinagoga, pregar primeiro aos judeus e aos prosélitos, depois ir aos gentios, depois sofrer toda aquela oposição que eles sempre sofriam. Gente, a história se repete. Você vai lendo, parece tudo igual. Lógico que em cada lugar há características diferentes, detalhes que se sobressaem e que nos chamam a atenção. Mas a estratégia missionária de Paulo é a mesma. Ele chegava no lugar, ele pregava para aquelas pessoas que
sabiam do que ele estava falando, que entendiam o significado do termo Messias, o prometido, o ungido de Deus. Depois ia para as pessoas que não faziam a menor ideia do que ele estava falando. E começava a pregar de uma outra maneira, porque essas pessoas precisavam ouvir a mensagem de uma forma que elas compreendessem. E ele, então, Paulo, foi ficando nas cidades. O livro de Atos não entra em detalhes de quanto tempo ele ficou em cada cidade. Nem temos certeza de que todas as cidades visitadas tenham sido anotadas. Não temos certeza disso. Mas a gente não está aqui em busca desse tipo de informação. A gente está aqui em busca de um aprendizado que possa nos ajudar a sermos cristãos melhores, mais parecidos com Jesus. Nós estamos aqui para aprender com Paulo. E assim, à distância, no tempo e no espaço, Paulo nos discipular por meio da sua mensagem, por meio daquilo que ele fez na sua vida. E Paulo e seus companheiros passaram por várias regiões, basicamente da região da Turquia, inicialmente, e depois eles atravessaram o mar e foram para a região da Macedônia. Só que o livro de Atos, ele tem um detalhe interessante. Ele diz, nessa hora aqui, no capítulo 16, que Paulo e seus companheiros de jornada seguiram em direção à província da Ásia. Não é a Ásia toda, como nós a chamamos hoje. Tá? A província da Ásia, dos romanos, era um pedaço do que hoje é a Turquia. Não é nem a Turquia toda, é só um pedaço. Não é a península da Anatólia toda, não. Um pedacinho. E eles tentaram ir para aquela província. E o Espírito Santo não deixou. Não é interessante? Ué, mas eles não estavam indo querendo fazer a vontade de Deus? É. E por que o Espírito não deixou? Porque o Espírito tinha outros planos. Nós fazemos planos, mas é o Senhor quem nos confirma. Por isso que temos que submeter nossos planos ao Senhor. Se para Deus tanto faz você ir pela direita ou pela esquerda, você vai poder escolher, porque Ele está preocupado que você chegue lá do outro lado. Mas, se Ele tem algum motivo para que você não vá por um caminho e sim pelo outro, aí Ele vai usar da persuasão típica dele para te levar para um caminho e fechar as portas do outro. E não adianta chiar. Ah, poxa, a gente fez um planejamento aqui tão bacana para ir por esse caminho e Deus não quer. Pô, que perda de tempo. Não. Olha só, gente, eles queriam ir para a província da Ásia. Não puderam ir. Depois quiseram ir para a província da Bitínia. Também não puderam ir. Também fica lá na atual Turquia, tá? Tudo ali naquela região. Também não puderam ir. Aí não podia ir para a esquerda, não podia ir para a direita, foram em frente. Chegaram em Troade, que era Troia. A antiga Troia, que virou Troade e que hoje se chama Çanakkale, na Turquia. Chegaram lá, e aqui acontece um negócio, eu fico empolgado quando eu vejo isso na Bíblia. Olha só o que acontece aqui em Atos 16, lá na cidade de Troade, Paulo tem uma visão. O mesmo Espírito Santo que impediu que ele fosse para a província da Ásia, barrou o caminho dele para a Bitínia. Agora o Espírito Santo dá uma visão para Paulo. Atos 16. Paulo e seus companheiros, ou seja, eles, terceira pessoa do plural, viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando eles chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, eles contornaram a Mísia e desceram a Troade, Troia. E aí, versículo 9, durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, olha só o detalhe, preparamo-nos
primeira pessoa do plural. A narrativa era na terceira pessoa do plural e ela muda para a primeira pessoa do plural. Porque o narrador passou a fazer parte da narrativa. Ele se incluiu na narrativa. E todos, com raríssimas exceções, creem que Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, tenha sido alcançado pela pregação do evangelho levada adiante por Paulo e sua equipe na cidade de Troade. Nem na Ásia, nem na Bitínia. Em Troade, era ali que Lucas ia se juntar à equipe. Porque Deus tinha um propósito para a vida de Lucas. E era necessário que ele fosse alcançado pelo evangelho. Era necessário que ali ele tivesse contato com Paulo e passasse a fazer parte daquela equipe. E então ele diz: preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Atos do Espírito Santo. Deus utilizando o seu Espírito para se comunicar conosco das mais diversas formas, na palavra, em sonhos, em visões, dom de discernimento. O importante é buscar a direção de Deus, se deixar discipular pelo próprio Espírito. Os homens planejaram a viagem, mas o Espírito Santo é quem definiu o caminho. Nós podemos discipular as pessoas, tentar ensiná-las a andar nos caminhos do Senhor, mas é o Senhor quem convence, quem toca nos corações, quem nos torna discípulos. Nós precisamos do Senhor. Fazer discípulos não é apenas treinar, é levar a pessoa a ter o seu próprio relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Paulo e seus companheiros seguiram para a Macedônia e lá pregavam o evangelho, faziam discípulos. Lá em Atos 16, 14, por exemplo, nós lemos que uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, né? Vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, que teve seu coração aberto pelo Senhor, para atender a mensagem de Paulo. E Lídia abriu sua casa para que a igreja, a que ali estava se formando, se reunisse na casa dela. Mas, isso na região da Macedônia, infelizmente, começou a perseguição novamente e os homens tiveram que fugir. E aí nós chegamos a uma situação que percebemos que nem todas as conversões, nem todos os resultados, pela ação do Espírito Santo, acontecem em condições agradáveis. Às vezes, nós somos levados pelo Espírito a algum lugar onde sofreremos. Mas como Deus pode ter permitido que isso acontecesse comigo? Deus tem o seu propósito. Nem sempre nós descobriremos qual é o propósito de Deus, mas o fato é que Deus tem o seu propósito. E às vezes, no seu propósito, para alcançar pessoas que Ele quer que sejam alcançadas, Ele utiliza a sua vida, a minha vida, para ir até onde nós não queremos ir. Para ir até um lugar que pode nos trazer problemas, sofrimento. E foi o que aconteceu com Paulo e Silas, que depois de uma confusão, está lá em Atos 16, de 16 a 40, o Espírito Santo agiu poderosamente para que Paulo repreendesse um espírito adivinhador que falava por meio de uma menina, e aí gerou um tumulto violento na cidade. Eles foram levados até os magistrados, que mandaram açoitá-los vigorosamente, severamente. Lemos aqui no texto, versículos 24 e 25. Severamente açoitados e lançados no cárcere interior, com os pés presos no tronco, Paulo e Silas
oravam e cantavam hinos a Deus, sendo ouvidos pelos outros presos. Nos versículos anteriores, o 20 e o 21, nós lemos que aqueles homens disseram para os magistrados que Paulo, Silas e os seus outros discípulos estavam perturbando a cidade, propagando costumes que aos romanos não era permitido aceitar nem praticar. Eles estavam transtornando a cidade. Eles não passaram desapercebidos. Eles foram notados. E isso gerou reação. Mas Deus tinha um propósito naquilo tudo. E aí lemos, a partir do versículo 26, capítulo 16. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Atos do Espírito Santo. Que o terremoto abrir a porta é até incompreensível, fazer a cadeia, a algema se partir, inusitado, mas aconteceu. O carcereiro acordou, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. A situação é tão dramática quanto aquela que lemos recentemente do livramento de Pedro. Mas também houve a ação, atos do Espírito Santo, tanto num caso quanto no outro. Mas neste caso, não apareceu um anjo dizendo para Paulo e para Silas para irem embora. E eles permaneceram ali, mesmo tendo sido soltos do tronco e das algemas, sobrenaturalmente. Eles permaneceram. E por isso puderam pregar o evangelho da paz ao carcereiro e toda a sua família. Quando ouviu o que Paulo falou, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa, fazendo ali discípulos, novos discípulos, o carcereiro e sua família, porque o Senhor quer que façamos discípulos por onde quer que passemos. Esse é o chamado dele para nós, como embaixadores de Deus, como mensageiros da palavra da salvação. Eles pregaram a palavra de Deus. E naquela mesma hora, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aleluia! Atos do Espírito Santo. E muito mais foi feito por Paulo nessa viagem. Ele saiu ali de Filipos, depois foi para Atenas, depois de Atenas foi para Corinto, ficou um bom tempo em Atenas, muito tempo em Corinto, depois atravessou novamente o mar e voltou para a Ásia, e aí foi para Éfeso. Em cada um desses lugares, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, em todos esses lugares, a estratégia era a mesma: pregar o evangelho da salvação pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e fazer discípulos. E ele fez isso. E tem vários casos que, lendo no texto, nós ficamos sabendo. Ele, numa cidade, encontra um casal de judeus convertidos que tiveram que fugir de Roma. Depois, esse casal é apresentado a Apolo, que se torna ele também um grande pregador da palavra.
E aí você vê que um treina outro, que treina outro, que treina outro, e assim o evangelho vai sendo disseminado. Um exemplo, em Tessalônica, os discípulos foram levados diante dos oficiais da cidade, Atos 17:6, dizendo que esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui. A gente tem que se livrar desses caras. Deixa eu te perguntar aqui. Você tem causado alvoroço em algum lugar? Ih, chegou esse crente chato que só sabe falar disso. Hein? Ou você prefere ficar na sua? Não incomodar ninguém, para que ninguém te incomode. Aqueles homens, eles não estavam preocupados em incomodar. Não estavam. Em Atenas, Paulo pregou na sinagoga, mas também debateu com filósofos no Areópago. Aos judeus, ele falava como judeu. Aos gentios, ele falava como gentio. Aliás, é o texto, é o exemplo do que Paulo disse para os coríntios, na carta que ele escreveu depois para os coríntios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 19 a 23, nós vemos aqui o testemunho de Paulo, como ele agia nas suas viagens missionárias, como nós devemos agir, imitando ele, sendo discípulos dele. Embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que, de alguma forma, consiga salvar alguns. E faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Esse é o significado prático do que significa fazer discípulos para o reino de Deus. Finalmente a viagem terminou, Paulo retornou para Antioquia e dessa vez ficou pouco tempo e saiu de novo na terceira viagem dele. Aí é outra história. Paulo disse que tudo o que ele fazia era para que ele se tornasse coparticipante do Evangelho de Deus. E aí eu pergunto para você, você quer ser coparticipante do Evangelho de Deus? Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para isso. Sem os atos do Espírito Santo, a gente não consegue. Eu quero orar por você. Pode fechar seus olhos. Senhor, eu clamo a Ti, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, para que o Teu Espírito venha aos nossos corações, a cada um de nós aqui, Senhor. Em primeiro lugar, reafirmar a nossa filiação, nossa adoção como filhos, que possamos, com toda segurança, clamar, Paizinho, Paizinho. Em segundo lugar, Senhor, eu clamo a Ti para que o Teu Espírito nos convença de que fomos chamados para reproduzir aquele Evangelho que nos chamou. Sim, Pai, convença-nos disso. Mas em terceiro lugar, eu te peço que o Senhor nos prepare para fazer isso. O Senhor nos chamou, o Senhor nos convence do que devemos fazer, e agora eu clamo a Ti que o Senhor nos capacite para fazer. Ir e fazer discípulos, ir e pregar o Evangelho da paz, e pregar a palavra da salvação mediante a graça de Deus por conta da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Fala aos nossos corações, Senhor. Prepara-nos, convença-nos, eu te peço, mas também prepara-nos, em nome de Jesus. Amém e amém.